Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Olha, posso gravar. Nós estamos aqui juntos nas redes sociais para nós pregarmos a palavra de Deus. Amém. Nós estamos aqui, graças a Deus, depois de vemos esse primeiro, hoje é 3 de setembro de 2014, numa quarta-feira. Nós percebemos que o início dessa semana, de setembro, começa uma violência em nosso estado, né? Ontem eu estava aqui na minha casa ouvindo música pela manhã e ouvindo sons, ouvindo uma música que eu gosto muito, e tinha um senhor trabalhando, fazendo uma instalação aqui em casa de água, e a minha bicicleta estava lá fora, e assim recebi duas pessoas, e quando foi no início da tarde, no fim da tarde, a gente observou que a nossa bicicleta não estava mais aqui com a gente. Alguém tinha furtado, alguém tinha roubado, né? E aí a gente fica nos perguntando, deveria ter tido mais cuidado, deveria ter, enfim. Mas eu estava meditando e pensando, a bicicleta ela estava dentro da minha casa, a bicicleta estava dentro da minha propriedade. Então não foi erro meu, não foi erro, enfim, foi erro da pessoa que veio, olhou a bicicleta, olhou aquele objeto e furtou e levou. Ela foi que errou, ele foi que errou diante de Deus, nos dando um prejuízo, porque a bicicleta realmente era o meu instrumento de transporte. Agora ele me deixou a pé, né? Então que Deus tenha misericórdia. Nós ficamos muito chateados por essa ação tão, enfim. E aí a Bíblia fala, no livro de Êxodo, capítulo 22, para a nossa meditação, a Bíblia fala sobre as leis acerca da propriedade. No livro de Êxodo, Deus ele fala sobre, ele diz que se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar esse boi ou essa ovelha, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então veja que uma pessoa, um homem ou uma mulher que furtar um boi ou uma ovelha, e o degolar e vender a carne daquele boi, daquela ovelha, no tempo de Moisés, o tal pagará 5 bois. 5 bois. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e ele morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Diz a Bíblia que se o ladrão for ferido e porventura o ladrão morrer, o que feriu o ladrão não será culpado do sangue do ladrão. Está entendendo? Essa era a lei de Moisés, o tempo de Israel. Se o sol houver saído sobre ele, ele será culpado do sangue, né? O ladrão fará a restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, o ladrão, ele será culpado, ele fará a restituição total. E se por acaso ele não tiver com que pagar, tem ladrão que tem com que pagar, mas mesmo assim ele rouba. Ele tem o vício de furtar os objetos. Se ele for pego e for comprovado que ele roubou e tiver condições de pagar, se ele roubar só por hobby, ele tem que pagar
Se não, ele não tiver nada, tem ladrão que rouba porque não tem nada. Não tem nada em casa, não tem nada, não tem nada. Então a Bíblia diz que no tempo de Moisés, o ladrão será vendido por seu furto. Então essa questão do furto, do roubo, é muito sério em todo mundo. Tá entendendo? Essa questão, o Brasil sofre, a gente observa, o Brasil hoje sofre com essa violência cada vez mais. O Brasil, as pessoas sofrem. A pessoa tem um carro, tem um automóvel caríssimo. A gente vê aí as pessoas, os homens, até mulheres envolvidas nesse atos de roubar, assalto, roubam estepe de carro, furtam. Não tem, aí vai e pega do outro. Isso aí é uma coisa muito errada diante de Deus, diante dos homens. Entra numa residência. Eu louvo a Deus, eu reclamei, fiquei com raiva porque o ladrão veio na minha casa e levou minha bicicleta. Levou minha bicicleta novinha, não tinha nem 3 meses de uso, ainda estou até pagando ainda a prestação dela. Mas eu louvo a Deus, porque poderia ter acontecido coisa pior, ele poderia ter, enfim, ter feito coisa muito pior. Mas não, ele só levou a bicicleta. No meio de uma sociedade que a gente vê bandidos cometendo todo tipo de, roubando não só os objetos, roubando os princípios. Os princípios morais das pessoas, roubando o caráter, roubando a alma da pessoa, roubando a doutrina, roubando o ensinamento, roubando, enfim. Não é só roubando objetos, etc. Os prejuízos que nós temos com essas questões de roubo, de furto, são muito mais enormes, muito mais grandes, que nós podemos pensar ou imaginar, cogitar. Isso só vai acabar quando Jesus voltar a esta terra. Só vai ter um final feliz quando o Senhor Jesus regressar, retornar para nos tirar da terra. Enquanto isso, nós temos que pedir de Deus misericórdia, piedade, porque, veja, um trabalhador que trabalha, passa anos e anos e anos, 30, 20, 40 anos, para construir uma casa com muito sacrifício, né? Doente, trabalhando doente muitas das vezes, suportando ali, cansado. De repente ele constrói uma casa, mobília, enfim, aí vem uma pessoa estranha, um ladrão e rouba, entraram na nossa igreja um ano passado. Numa terça-feira entraram os ladrões foram 2 ou 1, meia-noite, 1 hora, destelhou o telhado da igreja, entrou dentro da nossa igreja, levou o órgão do dirigente, levou a caixa de som, o microfone. Também entrou um dia desse, nós vimos pela televisão, entrou uns bandidos numa igreja, pelo telhado, e entrou num cofre no escritório da igreja, levou R$ 400. Então, nós temos que combater esse tipo de crime, de furtos, de assalto, porque realmente isso é terrível numa sociedade. Isso é terrível, é um péssimo hábito, é um costume terrível, terrível, terrível. Tá entendendo? Se alguém fizer prestar o seu animal num campo ou numa vinha e largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor do seu próprio vinha restituirá. Se rebentar o fogo e pegar os espinhos e abraçar a meda e o trigo,
a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Entendeu? Se alguém der prata ou objeto ao seu próximo e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Agora, pagará o dobro. A minha bicicleta eu não acho mais. Com certeza, deve estar por aí, ou já foi vender, enfim. Eu também não vou atrás. Não vou perder tempo ir atrás. Mas fica aqui o nosso apelo que a polícia deve combater esses ladrões de bicicleta. Esses ladrões. Nós não podemos deixar a bicicleta aí no quintal, aí aí na frente, porque só sempre trancado. Eu acho que isso aí. Então, se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Veja, se o ladrão não se achar, então o que vai acontecer? O dono da casa será levado diante dos juízes, porque a suspeita vai ser o dono da casa, que meteu a mão, né? Vai ser levado diante dos juízes. Se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de justiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre verso, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda... Já me roubaram roupa. Uma vez, muito da igreja mesmo, negócio de... Uma vez eu levei uma menina da igreja, né, pra passar o final de semana na minha casa. Ela passou sexta e domingo. Eu tinha o meu guarda-roupa, onde eu guardava as minhas roupas. E a gente nem pensa que aquela pessoa, aquela fulana, que vai furtar algum objeto. Então eu pelo menos eu não imagino. Eu não tenho esse, ai meu Deus, o fulano vai me furtar, o fulano vai não. Então aquela menina, ela passou 2 dias na minha casa. E aí depois de muito tempo eu fui dar fé de umas roupas que sumiram do meu guarda-roupa. Uma saia, uma blusa. Uma saia minha que eu gostava demais. A gente não imagina que aquela pessoa vai nos furtar. A gente não está com esse coração inclinado para isso. Mas infelizmente essas coisas existem. São, como eu falei, repito, os maus hábitos, os maus costumes de pegar aquilo que não é seu, de pegar aquilo que não lhe pertence. Isso é educação, isso vem de criação. Nós devemos ensinar para as crianças que elas não podem pegar objeto de ninguém. Principalmente dinheiro, valores, enfim, seja quem objeto de uma caneta, um lápis, uma borracha, não devemos. Quando a gente é criança, a gente faz algumas birras. A gente faz algumas. Depois o nosso pai, nossa mãe, os professores vão nos orientando, vão nos ensinando, vão nos educando, a gente cresce, graças a Deus, a gente não se respeita a casa do próximo, respeita o que o próximo tem. Respeito é uma questão de respeito. Respeito. Cidadania. Amém? Então, sobre todo negócio de justiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre verte, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, achou algum objeto, achou que na rua ou sei lá onde, devolva. 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 A causa de ambos virá perante o juízo, aquele a quem condenar o juízo pagará em dobro o seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ovelha, ou algum animal,
e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, seu dono o aceitará e o outro não restituirá. Mas, se lhe for furtado, pagará o dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificado ou morta, não estando presente seu dono, certamente restituirá. Se o seu dono estiver presente, não restituirá, e se for alugado, será pelo seu aluguel. Amém? Então, essas são as leis acerca da propriedade. Infelizmente, sobre furtos, a única maneira de nós combatermos isso é através do ensino, da transmissão de valores, princípios, dos mandamentos da lei de Deus. Quando isso se viola, quando se transgride isso, quando alguém, né, viola, alguém pega o que não é seu, isso a gente está ocorrendo dentro da nossa casa, dentro da empresa, etc, etc. Isso vai do caráter da pessoa, vai da índole da pessoa, vai dos princípios, dos valores, todo um conjunto, né, então, um conjunto de valores que aí vai definir a nossa personalidade. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema de furtar nada de ninguém. Graças ao meu bom Deus, eu não tenho esse costume, eu não tenho esse hábito. Mas, infelizmente, nós convivemos com pessoas que não têm o mesmo hábito, o mesmo pensamento que nós. Pessoas realmente que não se contentam em ver os objetos das outras pessoas. Vai lá e pega. Coloca a mão num objeto que não lhe pertence, não é seu. Isso é muito triste, é lamentável, é vergonhoso. É uma vergonha isso. É uma vergonha, enfim.